Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo. Nós somos aqui do Projeto Pomone. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se. Na descrição deste vídeo, você encontra ali o nosso endereço de e-mail. Caso queira participar conosco ao vivo, mande o seu contato, seu WhatsApp, nós vamos lhe incluir na linha de transmissão e poderemos assim interagir melhor também. Nós estamos iniciando mais uma série, mais um estudo baseado nesse livrinho aqui, Preparação para a Crise Final, do Fernando Chaig. Inclusive, o Edilson, eu não sei se eu confirmei com o senhor, o livrinho A Vitória da Igreja na Crise Final chegou às suas mãos? Não, Hã? chegou não. Chegou não? Vou perguntar Vou perguntar lá à aluna que eu pedi para enviar para o irmão, tá? Não sei se ela esqueceu. É um livrinho desse mesmo autor, né? Só que um pouquinho mais antigo. É um livrinho grampeado, né? Esse daqui é em brochura. Esse autor estuda esses assuntos já há algum tempo, né? Os assuntos que nós denominamos ali escatológicos, ou seja, acontecimentos do tempo do fim, acontecimentos ali que vão anteceder a volta de Jesus, né? Então, vamos iniciar hoje, tá? É um livro, assim, muito rico em citações do Espírito de Profecia. Tanto esse quanto o outro, A Vitória da Igreja na Crise Final, também tem essa característica, né? É praticamente uma compilação de textos do Espírito de Profecia, com, obviamente, passagens bíblicas e alguns comentários do autor, né? É um livro que, antes de ser publicado, foi enviado para White State, né, que são os depositários dos escritos ali de Ellen White, e eles revisaram e não viram ali nenhum problema, nada em conflito, né, com os textos inspirados de Ellen G. White, né? Não é um livro do White State, não é um livro que tem assim a chancela do White State. O autor responde por si, né, caso haja ali algum problema, né, no livro, na interpretação dele, mas, assim, no geral, de forma global, não há nada aqui que os depositários, os responsáveis ali, né, por cuidar dos escritos de Ellen White, não há nada ali que eles tenham visto, assim, de muito problemático, né? Ellen White teve várias visões, escreveu vários livros sobre o tempo do fim. As principais informações estão em livros como Mensagens Escolhidas, né, volume 2, O Grande Conflito ou A Grande Controvérsia, e na compilação Eventos Finais, né, que é um livrinho também muito rico ali, informações sobre o tempo do fim. Mas, assim, ela, de modo geral, não colocou esses acontecimentos numa ordem cronológica, né? Então, foi uma das preocupações aqui do autor, de organizar essas informações, esses textos, tá? Para que, então, isso facilite o nosso estudo, né? Por isso que nós vamos seguir esse livrinho aí. Bem, antes de iniciarmos, então, o estudo propriamente dito, como costumamos fazer, vamos ter uma prece. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, graças te damos porque o Senhor não nos deixou cegos, não nos deixou na escuridão, e temos profecias que apontam para a tua breve vinda. Que possamos nos preparar, que o teu Santo Espírito purifique as nossas mentes, nossos corações, e que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados e adotar definitivamente a reforma, o reavivamento em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Seja bem-vindo aí, De Adson, né? Não sei se é essa a pronúncia, né? Ou Dean Adson, né? Algo assim. Seja bem-vindo. Muito bem. Meus irmãos, a minha intenção nesse estudo nosso, né, é que possamos recapitular, então, cada capítulo desse livro e que isso seja, assim, de uma forma diferente do que temos feito, né, assim, ou seja, recorrendo menos ao PowerPoint e que possamos conversar mais, né, sobre esse conteúdo aqui, tá? Mas para o estudo de hoje,
Nós temos, sim, uma apresentação em PowerPoint e eu já vou exibi-la, tá? De qualquer modo, eu quero aí convidá-los a abrirem as vossas Bíblias. Abrirem as vossas Bíblias aí no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, Romanos 13, verso 11. E eu leio assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, né? Quando nós lemos lá a parábola das 10 virgens, né, nós podemos perceber que todas as 10 caíram no sono, né? Então, o sono em si não é o grande problema, né? Nós sabemos que o problema lá de metade das virgens é a falta do azeite, né? É a falta do preparo, né? Da transformação do caráter, da santificação. Mas o fato é que o noivo se aproxima e já é hora de despertarmos do nosso sono, né? Quando nós estudamos as profecias de Daniel, Mateus 24, né? Que foi um discurso de Jesus, um discurso apocalíptico, e o próprio Apocalipse, nós entendemos, então, pelas profecias, que praticamente tudo já se cumpriu, né? Já se passaram os grandes impérios, né? Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma pagã, o período dos 1260 anos de Roma papal, esse período também já se passou, né? Nós vivemos ali nas pontas dos dedos da estátua de Daniel 2, né? Depois do cumprimento ali dos 1260 anos, né, do chifre pequeno, esse período de hegemonia do papado, outros acontecimentos, como o escurecimento do sol, a lua em sangue, a queda das estrelas, esses acontecimentos também já se cumpriram ali entre o século XVIII e o século XIX, né? E o final da profecia das 2.300 tardes e manhãs, ou seja, o ano de 1844, né? Já passamos e muito dele. Jesus, então, já passou para o lugar santíssimo do santuário celestial. Aquela profecia de Apocalipse 10, né? Quem não conhece, refere-se ao remanescente do tempo do fim, né? Fala lá de um livrinho que na boca ele seria doce, mas no ventre seria amargo, ou seja, uma profecia referente ao grande desapontamento, né, que se deu em 1844. O povo milerita lá esperava a volta de Cristo, mas eles haviam se confundido, né, na interpretação lá de Daniel 8,14. A purificação do santuário não seria a volta de Cristo, e sim seria a purificação do santuário celestial. Uma profecia de tempo que já se cumpriu. Depois de 1844, não existem mais profecias de tempo, né? Profecias apontando ali para datas específicas. Mas existem, sim, alguns acontecimentos que antecedem a volta de Cristo. Esses acontecimentos seriam rápidos, teriam ali uma estreita ligação entre si, e, na verdade, a maioria, se não praticamente todos, seriam simultâneos, ocorreriam ali ao mesmo tempo. E é dessa visão panorâmica que nós vamos falar nesta tarde, né? Uma visão panorâmica dos últimos acontecimentos. Seja bem-vinda, Marlene. Bem, então, nós temos aqui esse diagrama que consta lá no livrinho, né, do Fernando Chaege. Nessa introdução, página 16, nós temos esse diagrama desses últimos acontecimentos, né? Então, percebam bem, né? Vamos aqui delimitar, né? Nós temos aqui o fim do tempo de graça, que vai se dar em algum momento aí no futuro. Ainda existe graça, né? Deus seja louvado por isso, né? Se alguém ainda luta contra algum pecado,
se tem ali um ente querido que ainda não se converteu, alguém que está afastado da fé, ainda existe graça, né, para nós e para os nossos amigos, para toda a humanidade. Esse tempo de graça ainda não se fechou. Até o fechamento da porta da graça, nós temos ali vários acontecimentos que avançam praticamente de forma ali simultânea, né? Em primeiro lugar, temos a busca pela reforma espiritual, né? Um abandono do pecado, uma vida assim de santificação. Essa é a reforma espiritual. Bem, eu acho que eu fiz aqui uma... Estou falando do diagrama e eu não compartilhei a tela, tá? Me perdoem. Quando vocês notarem algo assim, por favor, me avisem. Bem, estão visualizando perfeitamente, certo? Ok. Ok. Então, esse daqui é o diagrama, tá? Que está no livrinho Preparação para a Crise Final, na página 16. Bem, então, tomando aqui como referência primeiro o fim do tempo de graça, nós temos vários acontecimentos que vão se sucedendo ali rapidamente, e um muito ligado ao outro. Em primeiro lugar, a reforma espiritual, como eu estava falando, né? Ela deve estar diretamente relacionada ao reavivamento, já vamos falar em detalhes, né, disso daí. A seguir, o selamento, né? Lá no livro de Ezequiel, se eu não me engano, há algumas semanas atrás, aí, um mês atrás por aí, eu estava falando justamente dessa passagem com o irmão Paulo, né, Paulo? Passagem lá de Ezequiel, Verdade. capítulo 9, né? Quando, quando nós, então, percebemos, né, toda essa apostasia, todos esses erros no meio do povo de Deus, e a gente fica ali em choque, né? Ficamos perplexos, né? Como é que isso pode acontecer? O nosso alento está em Ezequiel capítulo 9. Apostasia é ômega, né? Basicamente, é o que tem acontecido nos nossos dias. Lá em Ezequiel, capítulo 9, verso 4, nós temos o seguinte texto, né? Ele disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, ou seja, não é passar aí no meio do mundo em geral, não é para passar no meio dos ímpios, passar no meio do povo de Deus, no meio de Jerusalém ali. E marca com um sinal a testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela, né? Então, esse processo de selamento vai ocorrer ali antes do final do tempo de graça, né? Uma vez que o povo estiver selado, perfeito, né? O texto de 1 Pedro 4,17 menciona que o juízo também começa pela casa de Deus. Depois, cada um desses acontecimentos nós vamos estudar, tá? Em detalhes, em profundidade aí nas próximas semanas, tá bom? Que só uma visão geral. E aí, uma vez que o povo está selado, o povo está ali confirmado pelo Espírito Santo, né? Porque é Deus que opera em nós o querer e o efetuar. A vitória sobre o pecado não é algo que vem de nós, né? Algo que vem de Deus. Então, seremos selados aqueles que suspiram e gemem, né? Vejam, eles não fundam uma nova igreja, eles não se separam, eles continuam ali no meio do povo remanescente, suspirando e gemendo. Então, virá a chuva serôdia, né? Que é um derramamento especial do Espírito Santo sobre esses que estão suspirando e gemendo. E com esse poder reforçado, né? Com esse derramamento abundante ali do Espírito Santo sobre as suas vidas, eles então partirão para o alto clamor e para terminar a obra, né? Porque praticamente a única profecia que ainda resta, né, para que Jesus volte, então, né, é aquela de que o evangelho do reino será pregado a toda nação, tribo, língua, povo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim, né? Então isso ainda falta, nós precisamos chegar, né? Eu costumo dizer aqui para a Gisele, outras pessoas que me conhecem, né? Essa mensagem precisa chegar lá para os sentineleses, né? Depois vocês pesquisem aí a história dos sentineleses, né? É uma das tribos mais isoladas do mundo, né? Existe uma ilha chamada Sentinela do Norte,
oficialmente pertence à Índia, mas nem o governo indiano entra na ilha, eles são extremamente hostis, enfim. O evangelho precisa chegar lá aos sentineleses, precisa chegar lá aos rincões da Ásia, daquela região da janela 10/40, as tribos do lado da Amazônia que ainda não ouviram o evangelho. Esse evangelho do reino precisa chegar para que ocorra o término da obra, e no alto clamor isso irá acontecer, em nome de Jesus. Irá acontecer também um processo de sacudidura, né? Durante a sacudidura, os elementos não regenerados vão sair, eles vão abandonar o povo de Deus, né? Quando vierem as provas, porque hoje nós vivemos em tempos de calmaria, né? Então, quando vier a prova severa, né? Começar ali a perseguição, né? O joio vai sair fora, né? E depois, essas pessoas, esses apóstatas, segundo Ellen White, se tornarão os piores inimigos do povo de Deus, né? Eles vão nos perseguir, vão nos denunciar. Isso não é novidade, né? Quem estuda, por exemplo, a história da Inquisição, a perseguição que os judeus sofreram na Idade Média, início do período moderno, percebe que ex-judeus, né, que se converteram ao catolicismo, eram os principais denunciantes, né, é, os principais perseguidores, né? O próprio Torquemada era de origem judia. Então isso vai se repetir, né? A história se repete não com os mesmos atores, obviamente, não com o mesmo contexto, mas em linhas gerais a gente vê assim várias semelhanças, né? Então isso vai acontecer no tempo do fim. Ocorrerá então um tempo de angústia prévio, é bem relatado no livro Eventos Finais, né? E antes do fechamento da Porta da Graça, então, virá o decreto dominical. Aqui existe um ponto que, assim, humildemente, eu não concordo muito, né, com o autor aqui, porque ele fala do abandono das grandes cidades quando se der o decreto dominical, né? Claro que algumas pessoas poderão abandonar as grandes cidades nesse momento, mas, de modo geral, a situação nas cidades vai se tornar tão opressiva, tão difícil, que os filhos de Deus, os fiéis, vão sair antes do decreto dominical. Até porque precisarão vender os seus bens, né, se desfazer ali das suas propriedades, para adquirirem propriedades no campo e ter uma vida, então, no campo. Isso antes do decreto dominical, ou seja, precisa ocorrer o quanto antes, né, porque a gente acredita que em breve sairá esse decreto dominical. Elda, pode falar. A senhora White diz que o decreto dominical é o último ato do drama. Se ele é o último ato do drama, não vai dar tempo mais de abandonar as cidades, vender as coisas, comprar um pedaço no campo, né? Eu imagino que esse momento é a fuga da cidade. Você tem que fugir. Com o que você tiver, põe uma mochilinha e corre. Mas Isso. não você sair, abandonar a cidade só no decreto, né? Fugir mesmo. Exatamente, é por aí mesmo. E, como eu falei mais à frente, nós vamos estudar a fundo, né, esses acontecimentos aí. Bem, quando o tempo da graça chegar ao fim, os 4 anjos vão soltar os ventos, né? Os ventos, em profecia, referem-se a guerras, né, conflitos, grandes turbulências, grandes agitações. E a partir do decreto dominical já estará ocorrendo a perseguição do povo de Deus. Então, a soltura desses ventos significa a intensificação dessa perseguição, né? Nós seremos perseguidos aí ferozmente, até que sairá um decreto de morte, né? Isso nós podemos ver em Apocalipse capítulo 13, né? Nós temos lá a besta que emerge da terra, que são os Estados Unidos da América. Tem uma semelhança de cordeiro, mas fala como dragão. Então, os Estados Unidos da América irá dar forças, irá dar fôlego à besta que emerge do mar, né? O papado, certo? Então, o papado vai contar, então, com esse apoio armado, né? Esse apoio institucional, esse apoio político da principal potência do mundo, os Estados Unidos da América. E essa perseguição se dará em relação a todos aqueles que não aceitaram
o decreto dominical, né? Obviamente. O decreto dominical é um símbolo mais evidente dos ímpios, né? Naturalmente, eles quebram toda a lei, né? Tiago 2,10, inclusive, fala que ele que transgride um só mandamento, né? Quebra toda a lei, né? Então, aqueles que estarão, eu entendo aqui, né, nem tanto nas pequenas cidades mais, mas no campo, inclusive, né, estarão ali ainda vivendo no campo, cultivando seus próprios alimentos, tendo como se alimentar, porque já terá saído o decreto dominical e não poderão comprar nem vender, enfim. Quando sair o decreto de morte, ocorrerá o abandono, inclusive, dessas propriedades. Nós teremos que ir para os lugares mais ermos da terra, né? Para as florestas, para os lugares isolados, né? Para termos ali refúgio, né? Nesse momento, então, começa a angústia de Jacó, né? Vocês devem se lembrar daquela experiência de Jacó, né? Jacó era um mentiroso, era um enganador, até que ele tem um encontro com Deus, ali ele passa por uma experiência de conversão propriamente dita e ele vai lutar contra o próprio Deus, né? Jesus Cristo ali, né? Que no momento ele não sabia, né, de quem se tratava, ele achava que era o irmão dele, Esaú, que estava indo atrás dele, enfim. Então, Ellen White fala dessa experiência da angústia de Jacó, quando nós estaremos ali sem um intercessor, né, porque já terá terminado o tempo de graça, Jesus não estará mais intercedendo por nós, vai se cumprir aquela profecia do Apocalipse, aquele que é sujo continue na sua imundícia, aquele que é santo continue a se santificar, enfim, vai acontecer justamente isso. E, pelo fato de não termos o intercessor, enfim, nós estaremos ali angustiados, né, preocupados ali, se ainda existe algum pecado em nossas vidas que nós ainda não confessamos. Por isso, a importância de entendermos bem a doutrina da justificação pela fé, né? Para que, pelo menos, essa angústia não seja assim tão severa para nós, né? Se estivermos ali vivos ali naquele momento, né? Bem, quando, então, as espadas dos nossos perseguidores estiverem empunhadas contra nós, virá o livramento. Nesse período aqui, que nós estivermos, então, no meio do mato, né, nas florestas, aí pelos lugares isolados, os anjos estarão nos amparando, né? A nossa água e nosso pão será certo nesse momento aqui, não antes, né? Antes nós temos que cuidar das nossas provisões. E nesse momento aqui não ocorrerão mais martírios, assim a gente entende, né? Os martírios acontecem, né? Pessoas são mortas, executadas, para que isso sirva de algum modo de testemunho, para que outras pessoas possam, então, aceitar o evangelho. Mas aqui ninguém se converte mais, né? São derramadas as 7 últimas pragas que não servem para converter ninguém, elas só vão provar que o joio é joio, né? Os homens pecadores, os ímpios, aí que eles vão ficar mais ferozes ainda, mais irados, né? Vão blasfemar de forma ainda mais intensa, né? E quando tudo, então, parecer perdido, né? Que vamos estar prestes a sofrer a execução, virá o livramento, né? E os ímpios vão lutar entre eles próprios, né? As pessoas vão ver que foram enganadas pelos seus líderes religiosos, né? E vão atacar os seus próprios pastores, os seus próprios padres e daí por diante, certo? Bem, vão acontecer alguns últimos acontecimentos ainda, né? Ficou até redundante, né? Vão acontecer ainda algumas coisas antes da vinda de Cristo, né? O sol brilhando à meia-noite, algumas coisas assim fantásticas, né? Terremotos, alguns grandes acontecimentos, a natureza vai estar em convulsão, né? Esse momento será o do Armagedon, né? A última grande conflagração entre o bem e o mal, que vai envolver aí elementos militares, religiosos, sobrenaturais, tudo isso junto, né? E, finalmente, então, virá Cristo, né? Cristo virá nas nuvens e todo olho verá, será um acontecimento literal, né? E os salvos, então, serão levados para o céu. Começará a fase ali do juízo comprobatório, né, o juízo de comprovação. Durante 1000 anos, os livros serão revisados
E ao final do milênio, durante o milênio, Satanás estará na prisão, como nós sabemos, nesse mundo desolado, os ímpios todos mortos aqui, ele ficará preso devido ao tédio, né? Ele que sempre se divertiu aí tentando, causando miséria, tragédias, ele ficará nessa prisão e ao final do milênio, então, descerá a cidade santa, Satanás e os ímpios serão destruídos e essa terra será renovada, né? Então, essa daqui é uma visão geral, um panorama, como eu falei, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não? Eu vou passar algumas referências bíblicas aqui, alguns textos do Espírito de Profecia, bem rapidamente, sobre cada um desses acontecimentos que eu falei, né? Então, para todos esses acontecimentos, obviamente, há referências bíblicas, né? Temos aqui, por exemplo, Joel, né? Fala ali do reavivamento, é um requisito para a chuva serôdia. Aqueles que não estão buscando a reforma nesse momento não receberão o Espírito Santo. Ellen White, então, fala que o reavivamento significa renovamento da vida espiritual, ao passo que reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e nas teorias, hábitos e práticas. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada e, no realizá-la, precisam fundir-se, né? Tanto a reforma quanto o reavivamento. O tempo de angústia prévio, né? Um período breve ali, nós temos em Lucas 21, 25 e 26. As tribulações deixarão o mundo perplexo nesse momento aí, né? Mas ainda não será o fim, né? Por isso que é prévio, né? Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra e as nações ficarão iradas, embora contidas. Nesse tempo, a chuva serôdia, ou refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos. Ok? A chuva serôdia também é mencionada em Joel, no livro de Atos 2, nós temos ali a chuva temporã, né? Um primeiro derramamento ali do Espírito Santo no Pentecostes, e com uma pregação 3.000 pessoas se converteram ali, né? Então, no tempo do fim, com a chuva serôdia, será muito maior o derramamento do Espírito Santo, né? A manifestação extraordinária do poder de Deus, das conversões. Não haverá sequer comparação, né? Ellen White lembra que foi pela confissão e abandono do pecado, né, que o derramamento do Espírito Santo veio lá no dia do Pentecostes. Aí ela diz, o mesmo trabalho, só que agora em grau mais elevado, deve ser feito agora. A não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Vocês conseguem perceber como que isso aqui é grave, né? Aquelas pessoas que não estiverem se consagrando, que não terão condições de receber o Espírito Santo, não vão saber distinguir o que é uma verdadeira manifestação do Espírito Santo, né? E por isso que vão nos perseguir, né? Vão dizer que, por exemplo, seremos legalistas, fariseus, e que não há problema algum em nos aliarmos, né, às outras religiões, nos ligarmos ao papado, né? Provavelmente irá acontecer, porque já acontece, né, o fenômeno do ecumenismo, que o Michelson Borges tanto fala, né? A união do papado com as mais diversas religiões e ateus também, poderes políticos, em nome da preservação do meio ambiente. Então, o verdadeiro culto à natureza, né? Nós temos lá a divindade Pachamama, né? Se você fizer uma pesquisa aí, você vai ver que uns dias atrás enterraram um homem vivo, lá na Bolívia, né? Ele acredita que ele foi oferecido a Pachamama, né? Que ele estava lá no festival, bebeu demais, enfim, quando ele acordou, ele estava num caixão de vidro lá enterrado, né? Ele conseguiu ainda escapar daquele buraco, né? Então, algumas pessoas, o joio vai nos ver como legalistas, porque nós estaremos ali firmes, buscando guardar os 10 mandamentos, né? Na guarda da lei, ao passo que eles estarão, então, cada vez mais ligados ao espiritismo, ao catolicismo e ao protestantismo apóstata, né? Esses são os 3 espíritos imundos semelhantes a rãs,
que aparecem lá no livro do Apocalipse. Então, que Deus nos abençoe para que nós estejamos entre aqueles que vão receber o verdadeiro Espírito Santo, né, na chuva serôdia. Então, sairemos ao alto clamor, né? Isso vocês podem ver Apocalipse 14, 6 a 12, né? As 3 mensagens angélicas, Apocalipse 18, 1. Esse evangelho do reino será pregado, então, a todo mundo, né? Num alto clamor, né? Que nós temos as 3 mensagens angélicas, a primeira enfatiza o juízo, a segunda a queda da Babilônia, e a terceira adverte contra a adoração à besta, a sua imagem e o sinal da besta. O povo de Deus unir-se-á, apresentando frente unida ao inimigo. Então, a mensagem do terceiro anjo se avolumará num alto clamor e a terra inteira será iluminada com a glória do Senhor. Né? Que Deus seja louvado por isso. Né? O selamento já está acontecendo, né? Assim nós entendemos, é um processo aí contínuo, né? É um processo conduzido pelo Espírito Santo, se inicia na conversão e termina com a morte ou com o fim do juízo pré-advento. Então, Satanás estava procurando lançar mão de todas as suas artes antes, a fim de mantê-los onde estavam, até que o selamento passasse, né? Então, é desejo de Satanás que o selamento passe e que nós não venhamos a ser selados, né? Deus agirá com poder em favor do seu povo e a Satanás será permitido atuar também. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer, né? Testemunhos Seletos, volume 2, página 69. Então, veja que coisa, né? Aqueles que dizem, né, que nós continuaremos pecando, né, até a volta de Jesus, enfim. Como entender esse texto aqui, né? Um texto tão claro, tão límpido, né? Ellen White não diz, ela não diz uma falha de caráter, veja, um desvio de caráter, ela diz uma nódoa, né? Uma mácula, né? Então, uma inclinaçãozinha ali, né, ao pecado, ou seja, nós teremos que ter uma vida santa mesmo, em Cristo Jesus, né? E assim receberemos o selamento. Bem, a sacudidura, né, que nós entendemos que já está se iniciando, mas ela será intensificada, né? O trigo permanece na igreja, enquanto o joio sai dela. Então, quando surgem grupos dissidentes, falando que nós temos que nos desligar, né, da igreja, que a igreja caiu, enfim, não Atravessou o tem carro? ouvidos. Oi, Paulo? Não botei nenhum jeito. Oh, desculpa. Ok. Bem, então, é o joio que sai, né? Olha, tão logo o povo de Deus esteja selado e preparado para a sacudidura, ela virá, né? Então, a sacudidura virá, né, em breve, certo? E aí, teremos o decreto dominical e a perseguição, né? Aqui vocês estão vendo o primeiro Papa a discursar no Congresso dos Estados Unidos da América, né? Aqui acima, né, nós podemos ler "In God we trust", né? Em Deus nós confiamos, né? Porém, a própria besta está aqui, né? Os Estados Unidos, como eu falei, vão se aliar ao papado e nós lemos aí em Eventos Finais, página 121, que como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, o arrogar-se nossa nação, os Estados Unidos, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será, então, tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores, para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas, né? Então, os Estados Unidos já se arrogou, né, nesse poder aí, né, de decretar o domingo como dia de guarda, né? Houve um amplo debate lá nos Estados Unidos, na época ainda dos pioneiros. Eu tenho, inclusive, aqui um livro, eu já compartilhei o áudio lá na nossa biblioteca, o Pomone, lá no Telegram, tá? Estou dando uma olhada aqui onde que está o livro, que eu esqueci de... Ah, tá, ele está bem aqui, ó. Um dos pioneiros da igreja, o Alonso Jones, né? Ele fez um discurso no Senado americano fazendo uma defesa
do princípio da separação entre Estado e Igreja. E isso deu origem a esse livro. Todo o debate ali no Congresso, né? Tem a defesa dele, o senador lá, enfim, defendendo a importância do decreto dominical, e aí temos esse livro aqui, A Lei Dominical Nacional, o argumento de Alonso Jones perante a Comissão do Senado americano, em dezembro de 1888, né? Então, os Estados Unidos já se arrogaram nesse poder aí de decretar o domingo como dia de guarda, dia de repouso, né? Então, esse deve ser o sinal para o povo de Deus, né? Temos que nos organizar, nos planejar para sairmos o quanto antes das grandes cidades e buscarmos o campo, ou pelo menos as pequenas cidades, né? O tempo do fim será marcado aí por grandes enganos satânicos. Veja, lembra que eu havia falado, né, que a história se repete, embora não com o mesmo contexto, não com os mesmos atores, obviamente. Quando surgiu o movimento adventista, o povo remanescente, né, quando começa ali o juízo pré-advento, né, juízo investigativo, uma série de erros satânicos também surgiram naquela época. Por exemplo, o marxismo, né, que fala num paraíso sobre a terra, né, desviando então o homem do paraíso celestial. O mormonismo, né, que trouxe ali uma suspeita em relação ao dom profético de Ellen G. White, tanto é que ela se intitulava Mensageira do Senhor, né, por causa dos falsos profetas, né, um falso profeta como Joseph Smith, né, do mormonismo, a teosofia, né, espiritismo, nova era, né, e uma série de outros enganos, tá, que surgiram, o espiritismo moderno, né, com as irmãs Fox. Então, o tempo do fim, esse período que antecede a volta de Cristo, será também marcado por uma série de erros satânicos, né, por uma intensificação dos esforços de Satanás, né? Então, milagres estarão acontecendo pelos falsos profetas, falsos cristos, né? E o clímax irá ocorrer com a personificação da volta de Cristo pelo próprio diabo, né? Satanás irá personificar a volta de Cristo, tá? Temos o texto ali, isso, o texto de Mateus 24, 23 a 27, muito obrigado. Satanás está procurando conseguir toda a vantagem. Disfarçado de anjo de luz, percorrerá a terra como taumaturgo, ou seja, um realizador de milagres, né? Alguém que cura. Personificará a Cristo. Satanás apartará as pessoas da lei de Deus, né? Então, aquelas pessoas que ficam ali preocupadas, né? Mas vem cá, Satanás vai pisar o solo, porque Cristo não pisará nessa terra, enfim. Bem, tem em mente o seguinte, conselho de Cristo, né? Quando disserem, eis ali o Cristo, né? Ele está no deserto, está dentro daquela casa e tal, a orientação é não ir de vê-lo, né? Você não deve ir atrás. Quando Jesus de fato voltar, você poderá estar no lugar mais isolado, mais escuro, que você irá ver, né? Todo olho verá, né? Então, a primeira orientação é essa. E a segunda é a seguinte, né? Satanás irá afastar as pessoas da lei de Deus, né? Sendo que Cristo falou que passará o céu e a terra, mas nenhum i, nenhum j, nenhum tio passará da lei de Deus, né? Muito bem. O fim do tempo da graça, né? Quando Jesus concluiu o juízo pré-advento, então os salvos terão sido selados, o Espírito Santo deixará de atuar no coração dos ímpios e começará o tempo de angústia, né? E o derramamento das pragas, certo? A porta da graça, então, estará fechada para os ímpios, virão as 7 pragas, o decreto de morte, o tempo de angústia, né? Tudo de forma praticamente simultânea ali, né? O tempo de angústia nós encontramos lá em Daniel 12:1, né? Haverá um tempo de angústia como nunca houve no planeta, né? Virão as pragas e a perseguição, o decreto de morte, né? As pragas enfureceram os ímpios contra os justos, né? Eles, então, vão nos acusar de sermos os causadores dos problemas ambientais, né? Do aquecimento aí do planeta e de tudo mais.
então vai sair um decreto de morte contra os ímpios, como eu falei. Estaremos vivendo a angústia de Jacó, tá certo? E Ellen White deixa a seguinte advertência na meditação matinal: e recebereis poder. Aqueles que odiaram a preparação para o dia de Deus não poderão obtê-la no tempo de angústia ou em algum período futuro. Os seus pecados foram levados para a terra do esquecimento. Vêm-se ameaçados de destruição certa e, como Jacó, não permitirão que sua fé se debilite, porque suas orações não são respondidas imediatamente. Então, acontecerá isso daí. Virá, então, o Armagedon, né, que terá alcance global, será no planeta inteiro, e ocorrerá entre a sexta e a sétima praga. Toda forma de mal há de lançar-se em intensa atividade. Anjos maus unem seus poderes com homens maus, e eles não capitularão na última grande contenda sem uma furiosa luta. Será travada a batalha do Armagedon, e esse dia não deverá encontrar nenhum de nós adormecido, né? Então, que estejamos realmente acordados, né? Sóbrios, com a mente limpa, e para isso nós precisamos, então, de promover uma reforma de saúde, né? Para que possamos discernir o certo e o errado. Então, virá o livramento, né? A sétima praga, lembrando, inclui relâmpagos, trovões, um grande terremoto, chuva de granizo e outros fenômenos cataclísmicos, né? Babilônia mística, então, estará com seus dias contados, né? O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, pleiteia ainda a proteção divina, e quando por toda parte grupos de homens armados, instigados pelas hostes de anjos maus, se estão preparando para a obra de morte. É então na hora de maior aperto que o Deus de Israel intervirá para o livramento de seus escolhidos. Então, Cristo virá, né? De forma audível, literal, né? Irá fulminar os ímpios e levar os salvos, então, para os céus, né? O que falta para que esse grande evento, então, tenha lugar em nossos dias, né? Em nossa geração, é isso aqui, que está em Parábola de Jesus, página 69. Cristo aguarda com fremente desejo, ou seja, um desejo intenso, a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus, né? Então, é o que falta para que Cristo, então, venha nos buscar, né? E todo o drama desse mundo chegue ao fim e que possamos, então, entrar na cidade pelas portas, tá certo? Então, temos aqui as referências, lembrando também da importância dessa compilação, né? Que nós estamos começando aqui a estudar, a preparação para a crise final, do Fernando Chaig. Irmão Elídio tinha entrado, acho que acabou caindo, né? Bem, estamos finalizando aqui o primeiro estudo. Oi. Pergunta, esse pessoal que vai fugir da coisa que vai ser perseguido é praticamente os adventistas? Serão, Edilson, os escolhidos, né? O povo de Deus ali do tempo do fim. Deus ainda tem muitas ovelhas que não são deste aprisco, né? Então, no tempo do fim, o que vai acontecer? Com a sacudidura, muitos que estão na igreja adventista, mas que não se santificaram, irão sair, irão se juntar aos ímpios, e muitos que estão lá fora, que estão no espiritismo, que estão no agnosticismo, estão seguindo a nova era, estão nas igrejas protestantes caídas, eles vão ouvir a voz, né? O sai dela, povo meu, que diz lá o Apocalipse, e vão se unir a esse povo remanescente. Então, será esse povo aí no tempo do fim. Jesus fala também que esse evangelho deveria ser levado para Jerusalém, Samaria e nos confins da terra, né? Quando ele fala Jerusalém é dentro, é o povo de Deus, que a gente tem que levar essa mensagem para o povo de Deus. Para Samaria, são os que servem a Jesus, mas de um modo diferente, que são os evangélicos, os demais cristãos, né? E os confins da terra, as demais religiões. Então, no alto clamor, nós vamos pregar para todas essas pessoas ainda. Exatamente.
Muito bem. Mais alguma dúvida, alguma colocação? Aqui nós demos um panorama, tá? Não fique preocupado, assim, se você não entendeu tudo, se ficou, assim, muito rápido, né? Porque um panorama é isso mesmo, é uma apresentação, né? Aí, a cada semana, a cada sábado, aí nós estaremos estudando capítulo a capítulo. Então, só para reforçar os capítulos aqui do livro, né? O próximo capítulo, o movimento de reforma dentro da igreja, o selamento, a chuva serôdia, a sacudidura, o alto clamor, a perseguição, a obra do engano, o tempo de angústia prévio, o tempo de angústia, as pragas, o fim da sétima praga, da libertação até a segunda vinda de Cristo e o último capítulo, preparação para a crise. Então, assim, é um curso completo, né? É por isso que, antes de iniciarmos o estudo de hoje, eu estava incentivando aí vocês a compartilharem esse link, incentivarem aí os irmãos a, a estarem conosco, né? Aqueles que não estiveram hoje, como hoje foi só um panorama, irão entender perfeitamente aí a sequência a partir do sábado que vem. Então, não deixe de compartilhar esse link, de convidar, né? As pessoas aí das igrejas de vocês. Nós temos aqui representantes de várias igrejas, né? Selma, eu acredito que já esteve conosco. Agora, o Dean, eu não me lembro, tá, Dean? Se você já Ele é esteve... da nossa igreja aqui de Alto Rio Novo. Ah, tá. Perfeito. Seja muito bem-vindo. Então é isso. Algum outro comentário, alguma outra colocação? Elídio está aí conosco, tá, Elídio? Muito obrigado aí, né? Comparecer. Mais nenhum comentário, irmãos? Vamos encerrar então, né? Porque os irmãos estão ali para sair para irem para um programa lá na Igreja Central. Então vamos concluir o estudo. Vou aproveitar a presença do Elídio e pedir que o Elídio então faça a oração final. Pode ser, Elídio? Elídio, para quem não conhece, é ancião aqui na Igreja do Centro de Vitória. Elídio, está nos ouvindo? Acho que não, né? Eu acho que o microfone dele está desabilitado, ele deve estar assistindo de algum computador. Ah, perfeito. Ô, Helder, então faça a oração, então, para encerrarmos. Oremos. Santo e eterno Deus, amado Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais esse sábado. Somos gratos ao Senhor porque temos a oportunidade de estudar a Tua palavra e de aprendermos mais de Ti, nos prepararmos, Senhor, para as crises que ainda virão nesse mundo. Nos ajude, Senhor, a sermos luz aonde quer que estejamos, que nós possamos ser Suas testemunhas por toda Jerusalém, Samaria e confins da terra. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, fica conosco no restante desse sábado e também na semana que se inicia, em nome de Jesus. Amém. Amém.